Shalom Necolan, queridos, a paz do Eterno, aqui é o irmão Felipe Cunha. Nessa oportunidade, neste vídeo, eu quero falar sobre o nome do Eterno, né? É o Yud-Hei Vav-Hei, né? Aqui é o nome do Eterno. Bom, o que eu quero falar nesse vídeo, que os amados estão acompanhando aqui, está até marcado, né, em amarelinho. A versão grega, né, traz Kurios, né? É um título de Senhor, né? E eu quero falar, né, especialmente esse vídeo fazer para os irmãos da Techuvá, no grupo Techuvá com Yeshua. Eu quero falar sobre a questão do termo Senhor, né? O termo Kurios e do nome do Eterno. Bom, aqui eu estou em Deuteronômio 6,4, que é o Shema Israel. Aqui está escrito Shema Israel. Aqui está o tetragrama, que os judeus pronunciam Yahvé, né? Como diz aí a Bible Work, estava colocando Jeová, Lord. Mas aqui está algumas pronúncias, possíveis pronúncias, tá? Yehová, Yahvé. No português veio para Jeová. Esse aqui é o nome do Eterno. Vem do verbo ser. Aqui quer dizer ele será, né? O verbo vem do verbo ser, no hebraico. Bom, esse é o nome que o Eterno deu a Moisés, né? Lá quando o Eterno enviou Moisés a libertar o povo, o Eterno diz: eu serei o que serei. Esse nome aqui vem desse verbo ser. É o Criador. Esse é o nome do Eterno. Não é um título, tá? Adonai é um título de Senhor para o Eterno. Existe um outro termo chamado Adoni, que são títulos. Por exemplo, Abraão era um senhor, no sentido de quê? De Adon, um dono dos escravos, um homem de autoridade. Mas o nome do Eterno, que os judeus chamam de Adonai, na realidade, todas as vezes, isso é uma tradição que veio com os judeus, que eles olhavam esse nome aqui, que eu estou passando o mouse aqui, eles falavam Adonai. Eles não queriam pronunciar o nome do Eterno em vão, ou por qualquer motivo, ou em terra estrangeira. Todas as vezes que eles estavam, por exemplo, na Babilônia começou essa tradição de não pronunciar este nome. Todas as vezes nos textos bíblicos que eles vinham ou falavam, né, nas suas orações, eles falavam Adonai, que é o título de Senhor. Aí a tradução grega, né, traz Kurios, é um título, Senhor também é um título. Só que Senhor e Kurios vai substituir o nome, que quer dizer ele será. A pronúncia hoje é incerta, porque há muitas possibilidades, eu não vou aqui querer dizer qual é a mais certa. Mas tem algumas que é Yahvé, outras Yehová, Yahuwah, Yahweh, Yahu, né? Nós temos o nome Irmi Yahu, né? Que é o nome de Jeremias, né? Yehoshua. Bom, o que acontece? Este nome, Yud, por que nós falamos Yud, Rei, Vav, Rei? É o nome das letras hebraicas. Tá? O Yod, o Rei, aí nós temos o Vav e nós temos um outro Rei. Aí nós falamos Yud, Rei, Vav, Rei, ou quando se translitera, nós falamos aqui, ó, transliteração, né? Estou com uma Bíblia transliterada, YHWH aqui em cima, tá? E a transliteração do nome. O que é transliterar? Trazer as letras para o nosso idioma. Então aqui, YHWH é
o Yud, Rei, Vav, Rei. Eu estou falando Yud, Rei, Vav, Rei, estou falando o nome das letras hebraicas. Só que a língua hebraica ela não trabalha com vogais, ela é só consoante. Aqui veja que esses sinais aqui pequenininho, que está aqui, outro aqui, isso são sinais dos maçoretas, né? Sinais maçoréticos. Um grupo de judeus colocaram esses sinaizinhos pequenininhos debaixo das letras para ficar, né, como se fossem sinais para vocalização. Bom, para a língua hebraica não perder, não se perder. O que aconteceu? Esse é o texto hebraico que os judeus pronunciam, é o Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Bom, Errad é um. Aqui no inglês, né? Um. Veja, o nome do Eterno está na língua hebraica. A Septuaginta traduz para o grego, tá? E substitui em algum momento, né? Alguns deduzem que aqui no texto grego era transliterado o YHWH, como está aqui na língua grega, né? Mas o que nós temos hoje nas Bíblias é Kyrios mesmo. É Kyrios. Bom, então, nós vemos que há uma modificação do nome para um título. Tá? É a mesma coisa, eu me chamo Felipe, tá? E aí passam a me chamar de Senhor. Tá? Então, Senhor aqui no português não é a mesma coisa que o nome de Deus, porque Senhor é um título. Senhor não é um nome. Tá? Veja só, eu cliquei 2 vezes aqui nessa palavra Kyrios, e apareceu milhares de textos que usam o mesmo texto, o mesmo termo, Kyrios. Eu vou clicar aqui em Lucas, Lucas 1:58. Tá? Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Lucas 1:68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu seu povo. Novamente está Kyrios. Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo e Senhor. Kyrios. Tá? Mas aqui no hebraico, o que está escrito aqui no hebraico? Ha-Adon. Tá? Aqui é Adon. Mas é Kyrios. Veja, mudou, não tem um tetragrama aqui, mas tem o Kyrios no grego. Então, assim, eu estou fazendo uma análise bem simples. Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, Hamashiach, o Adon aqui. O Hadon, aqui tem um artigo no hebraico, né? Então nós vemos claramente aqui Ha-Adon, né? Bom, e voltando, né? Vou a um texto aqui de Marcos 12, vou no 28, diz assim: aproximou-nos dos escribas que tinham ouvido disputar, e sabendo que tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Né? Versículo 29. Yeshua vai responder: o primeiro dos mandamentos aqui está, Shema Israel Adonai. Aqui, tá vendo? Aqui já aparece o nome, e é Kyrios de novo, Kyrios. Veja que no outro texto que eu citei, Lucas 1:68, era Adon. Então veja que o texto grego vai pegar os termos Adon, Adonai e o nome do Eterno e vai levar para Kyrios. Quando vem para o português, vem como Senhor. Só que uma coisa é Adon, outra coisa é o tetragrama. É isso que as pessoas precisam saber. E esse aqui, essa palavra aqui, é o nome do Eterno, que vem do verbo ser. Esse nome aqui significa eu serei. Tá? Ele será.
O que ele será? Ele será a salvação, ele será a nossa cura. Esse ser quer dizer, em outras palavras, o Criador. Esse nome significa o nome do Criador, né? Que é o verbo ser, que é um verbo, né? O verbo ser, e quer dizer ele será. O Apocalipse diz assim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Bom, o que eu quero relatar aqui, essa substituição dos termos hebraicos indo para o grego, vários termos em hebraico, várias palavras em hebraico, indo para uma só palavra no grego, é que eu quis trazer para vocês aqui, mostrando, tá? Mostrando aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Senhor de Israel. Lucas 11, 21. Aqui, ó, novamente, ó. Hadon, tá? Ha-Adon. Kyrios, tá? Então nós vemos claramente que aí vai ter muitas outras atestações aqui, ó, tá? O Filho do Homem é Senhor até do sábado, aqui, ó, tá? Kyrios, tá? Vaiomer a Alehem ki ben Hadan Gan Adon, tá? Vaiomer, e falou, e disse-lhes, o Filho do Homem, tá? Ben Hadan, esse Hadan é o Filho do Homem, filho da Adão, quer dizer o ser humano, né? Humano. Gan Adon, tá vendo Adon aqui, ó? Adon, Kyrios. Veja que novamente um título, Senhor aqui, não é o tetragrama. Senhor aqui é o título Adon. Adon é Senhor, no sentido de respeito, autoridade. Mas veja que os termos em gregos todos são Kyrios. Quando é o tetragrama é Kyrios, quando é Adon é Kyrios. Veja, fica oculto o nome de Hashem. Mas, se eu buscar aqui, em Devarim 6, que é o Shema Israel 6.4, tá? Aqui está ele, o nome do Eterno. Ouve Israel, o Senhor não é Senhor. Tá? Shema Israel, aqui eu pronuncio Criador, Eterno, porque nós não sabemos a pronúncia. Yehová, Yahweh, Yahweh, alguns em português falam Yahvé, como está aqui, mostrando aqui o análise aqui no texto hebraico, o nome de Deus, tá? É o nome do Criador. Então, meus queridos, Kyrios é um título. Veja aí que eu passei o mouse na tradução aqui do grego, tá? Tá Lord no inglês, Senhor. Tá? Aqui é o nome, tá vendo? Eu passei o mouse, tá Yahvé, Yehová, aí Lord, porque vem para um título. É como se eles pegassem o nome pessoal do Eterno e substituíram para um título. Bom, então esse é o nome de Deus. Esse é o vídeo de hoje. Espero que os amados tenham entendido aqui o que foi proposto através desse vídeo. Se gostou, dá um joinha, nos ajuda a divulgar este vídeo. Então, o Eterno tem um nome, o Criador, né? Ele será, né? Ele será, ele é. Então, ele é chamado, a pronúncia, né, que os judeus ocultaram. Como se pronuncia esse Yod-Hei, Vav-Hei, né? Existem muitas possibilidades, mas o nome não é um título, tá? O nome é o nome, tá? Por isso os judeus falam Adonai. Isso não significa que este nome aqui que vem do verbo ser é Adonai.
Eles pronunciam como Adonai. Bom, mas nas Bíblias em português poderia até pronunciar Senhor, mas teria que permanecer o nome. Tá? Poderia chamar de Criador, poderia chamar de Abba Pai, poderia chamar de Altíssimo, mas teria que permanecer esse nome, não pode ficar oculto. Existe uma pronúncia? Existe, mas dificilmente os judeus vão falar. E quem sabe não fala por extremo respeito ao mandamento de não falar o nome do Eterno em vão. Alguns estudiosos falam Yahvé, como eu disse, Yahweh, Yehová, são possibilidades, tá? Mas o que os ouvintes precisam saber é essa modificação que foi feita quando a Septuaginta, a tradução para o grego, né? O original foi escrito em hebraico, né? Sem esses sinaizinhos de baixo, né? Só as letras, só as consoantes. Foi para o grego e depois veio para o português, tá? Aí do hebraico vai para o grego e do grego vem para o português. Por isso essas modificações. Por isso na tua Bíblia você não vê o nome de Deus, tá? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Sou Felipe Cunha, à disposição do Eterno para fazer a sua vontade. Shalom Lekulam.